patrimônio que você vai acumular no decorrer dos anos é uma consequência advinda não da utopia da liberdade financeira lá na frente, mas da liberdade financeira que você tem no seu dia a dia. Como conseguir liberdade financeira investindo pouquíssimo mês a mês? Muitos de vocês buscam por esse conteúdo, muitos de vocês fazem essa pergunta em diversos canais. Eu mesmo já recebi dos meus clientes, dos meus colegas, dos meus amigos, a qual porventura eu estou conversando sobre investimentos e consultorias, e a pergunta que fica, que eu sempre faço a essas pessoas e vou fazer a você, é qual é o seu Deus? E essa pergunta não está relacionada à religião. Está naquilo em que você endeusa. Você está buscando a liberdade financeira lá na frente? Você quer a busca única e exclusivamente em razão do dinheiro? Ou você quer construir um caminho, mudar a sua realidade para que lá na frente, frutos advindos da sua própria concepção atual, de mudança de mentalidade, de entender que é possível sim você gastar, é possível sim você ter que fazer aqueles gastos mensais com a sua família, saindo, fazendo um lazer e mesmo assim economizando. Mesmo assim conseguindo cashback, que eu já ensinei para vocês, inclusive vou deixar o vídeo na descrição. Conseguindo esse cashback, você pode utilizá-lo em investimentos e assim construir cada passo, dia após dia, para que não viva uma utopia. E esse conteúdo é muito importante, você fazer essa reflexão e entender qual é o seu Deus. Você busca única e exclusivamente o dinheiro, você conseguiria viver com o mínimo existencial, abrindo mão de finais de semana, abrindo mão de curtir com a sua família, abrindo mão de comer algo legal e viver no mínimo arroz e feijão, guardando tudo para que lá na frente, num futuro bem distante, sendo bem sincero, para que a gente não viva e venda uma utopia para você, você precisaria de no mínimo aí seus 6, 7 anos para conseguir ter o inicial de dividendos, de lucros suficientes para que você possa viver mês a mês. Então você conseguiria viver dessa forma? Muitos gurus de internet, muitos grupos, muitos youtubers inclusive, vendem a falsa percepção, a utopia de que você consegue sim viver de liberdade financeira, mas pensando apenas no futuro. A mentalidade que eu quero que você faça reflexão é no agora. Pare e faça a devida reflexão. Quantas coisas você já conquistou? Bens materiais ou até mesmo imateriais, seja uma qualificação profissional, seja um diploma, uma pós-graduação. Quantas dessas conquistas você anteriormente ficou por tempos e tempos suplicando, independentemente de qual seja a sua religião? E quantas dessas coisas você já tem hoje e não consegue ter essa percepção? A liberdade financeira, gente, a gente constrói dia após dia. Eu consigo viver bem, eu consigo ter um lazer com a minha família, ao mesmo tempo poupar, ao mesmo tempo sobrar um pouquinho para que eu invista. Eu estou buscando a liberdade financeira lá na frente? Não, a minha liberdade financeira é justamente eu entender que eu consigo gastar, que eu consigo viver, que eu consigo investir e que esse investimento, fruto advindo de mês a mês, fruto advindo da minha própria percepção que eu tenho a liberdade financeira para escolher o que eu vou fazer com esse dinheiro ou não, lá na frente ele vai me gerar lucros, ele vai me gerar proventos o suficientes para aumentar a minha própria liberdade que eu já tenho hoje. Obviamente existem certos casos e casos. Aquelas pessoas que estão com dívidas, nesse caso a gente não consegue ter essa liberdade. Nesse caso eu tenho que ser direto, conciso e preciso ser mais extremo. Eu preciso cortar os gastos ao máximo, eu preciso renegociar essas dívidas para que eu consiga ficar no 0 a 0 e a partir desse momento entender de fato o que eu vou fazer com os meus lucros, o que eu vou fazer com o meu dinheiro mês a mês, que vem de fato da minha receita, do meu trabalho, e qual vai ser a minha liberdade financeira. Eu digo isso porque esta venda de que você tem que viver com mínimo existencial não funciona para 99% da população brasileira. E a gente sabe disso. Muitos enxergam como liberdade financeira apenas lá na frente, o que ocasiona. Não vão fazer esse aporte mensal, não vão fazer esse regramento necessário, mas com a devida cautela mês a mês, e acabam entendendo como tigrinho, como apostas esportivas, como outros meios de cassino,
muito mais viável. Por quê? Porque é imediato. Ele me traz a sensação de vitória naquele momento, num clique muito rápido, tirando qualquer oportunidade da liberdade financeira, das ações, dos fundos de investimento, nas rendas fixas, de fato, conseguir ter espaço na vida dessa pessoa. Então não adianta ficar nessa busca incessante em vou ter que poupar, 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 porque você em algum momento, de um ou outro, no decorrer desse processo, você vai largar, vai deixar de buscar isso, porque não tem felicidade nessa busca, em não viver, em não pagar algo gostoso para sua família, para os seus filhos, para sua esposa. Você não vai conseguir manter esse processo até o fim, até de fato você conseguir a liberdade, vai acabar torrando esse dinheiro no decorrer do processo, ou você vai se tornar uma pessoa totalmente infeliz, mesmo que você consiga chegar lá na frente e ter de fato essa tão sonhada liberdade financeira. Por quê? Porque a única coisa que você vai ter lá na frente é dinheiro. E isso não é o que a gente busca, isso não é o que a gente quer. Novamente, por isso a pergunta do início: qual é o seu Deus? O meu Deus, sem levar em consideração a minha religião, o meu Deus jamais será o dinheiro. Ele é uma consequência e frutos do meu desejo de ter uma família saudável, uma família segura e uma família que possa contar comigo para ser o alicerce financeiro, emocional, de segurança dessa família em si. Mas isso é uma construção que eu desejo a você, que eu quero que você mude essa mentalidade. Isso se você ficar muito bitolado, buscando apenas o dinheiro, infelizmente, grande maioria larga ou grande maioria vai se tornar pessoas que de fato teriam uma certa liberdade, mas que não têm o mínimo emocional para ter uma vida de fato saudável, que possa compartilhar com alguém que de fato ela ama. Então, se eu pudesse resumir o vídeo de hoje, eu diria para vocês a seguinte frase: o patrimônio que você vai acumular no decorrer dos anos é uma consequência advinda não da utopia da liberdade financeira lá na frente, mas da liberdade financeira que você tem no seu dia a dia. Então tome muito cuidado, tenha um gerenciamento da sua renda mensal viável, de fato. Busque a felicidade e não tenha como seu Deus apenas o dinheiro. E eu não culpo vocês por esse entendimento. Veja, esse entendimento vem muito dessa busca, dessa venda de fique rico até os 30. Você tem que ter sua estabilidade aos 20 anos. Esses cursinhos maravilhosos de que crianças estão recebendo seus 15, 10 mil reais com apenas 14 anos de idade. Enquanto você, trabalhador, enquanto você, assalariado, vive ali na risca todos os meses, trabalha para pagar o seu boleto. Por isso que é importante que você mude a sua mentalidade antes mesmo de que eu traga outros tipos de investimento. Por isso que aqui eu ainda não falei sobre ações, não falei sobre fundo de investimento, não falei sobre renda fixa. Eu estou falando no meu primeiro vídeo foi sobre a mudança de mentalidade para você largar imediatamente qualquer fonte de renda de apostas, apostas esportivas, tigrinho e cassino online. Você tem que largar 100% isso da sua vida, pois ele desmistifica, muda sua mentalidade sobre o tripé do investimento: renda, gastos e investimento. O segundo vídeo que eu trouxe para vocês foi sobre como você, mesmo tendo aqueles gastos obrigatórios mensais, como medicamento e o seu consumo mensal com o mercado, você consegue ter cashback. Ao mesmo tempo, aqueles gastos extraordinários, como algum brinquedo para sua filha, algum brinquedo para o seu sobrinho, algum presente para sua esposa que você faça na compra na Shopee, no Mercado Livre ou na Amazon, você também consegue cashback. Esse cashback você pode utilizar em um investimento, que foi o que eu te ensinei ontem, e vou deixar esses dois vídeos na descrição. Tudo que eu estou trazendo nesse momento é para que você entenda e busque aquilo que for de fato o seu Deus. Se você me disser: Vitor, eu quero buscar apenas o dinheiro, para mim o que importa é o dinheiro, eu sou feliz dessa forma, não tenho problema em viver com o mínimo, consigo viver e não vou me arrepender de abrir mão de certas coisas nesse decorrer. 100%, perfeito. Se você se entende dessa forma, perfeito, é o que importa. Eu digo por mim, eu não consigo viver dessa forma e tenho certeza absoluta que mais de 99% da população brasileira também não consegue. Por isso que eu estou trazendo essas formas de você conseguir renda extra, essas formas de você conseguir cashback e mudança de mentalidade antes de a gente entrar de fato nos investimentos. Então, se você quer saber um pouco mais sobre investimentos, como você quer saber um pouco mais sobre mudança de mentalidade, renda extra, cashback, não se esqueça de conferir outros vídeos que eu deixei na descrição. Não se esqueça de curtir, se inscrever,
ativar as notificações e também de compartilhar. Ajude a gente a mudar a mentalidade dessa população brasileira, que se não entender o caráter da liberdade, sempre vai viver aí nos feirões de negociação do SPC e do Serasa, vão viver à margem, pagando apenas os boletos e nunca vão conquistar de fato um patrimônio suficiente lá na frente para que ela consiga ter ainda mais liberdade financeira que ela poderia ter atualmente. Conto com a colaboração de vocês, tenham todos um abençoado dia, ótima semana para você e para sua família. Não se esqueça de deixar o comentário de vocês, se a mentalidade de vocês é essa, se deu para fazer uma certa reflexão sobre o que eu quis trazer para vocês e se de fato vocês gostaram desse vídeo. Tenham todos um abençoado dia e não se esqueça de ver um outro vídeo como esse, com certeza ele vai te ajudar.